fez aula. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Nós vamos começar a nossa aula. Eu queria deixar... Ok, Karen, ok. Pessoal, eu quero comentar algo com vocês. Olha, na aula passada, nós começamos a correção dos exercícios e eu inverti. Na hora que eu digitei, a Manu é uma linda, ela que me falou quando nós terminamos a aula, né? Que ela ia falar, mas ela caiu. Opa, entrei errado. Peraí, gente, só um minuto. Então, aqui, ó, fui até uma falha, porque não tinha como confundir, uma vez que eu troco... Só um minutinho, para eu falar. Deixa eu só falar, aí você já fala. Não tinha como confundir aqui, porque eu vou até dar essa dica para vocês que eu ainda não dei a dica, ó. Quando a gente fala de tropia, de tropismo, ele quer dizer movimento. É movimento tentando se organizar, né? Então, na verdade, a Pro colocou a definição de entalpia em entropia. Então, eu peço a vocês que vocês deem uma olhadinha aí. Porque na hora que eu estava digitando, eu tinha certeza que eu tinha começado pela primeira lei da termodinâmica. Eu vou até inverter. Por quê? Porque a primeira lei é entalpia e a segunda lei é entropia. Aí eu digitei e a Manu falou, Pro, você colocou lá invertido, não colocou? Então, por favor, meus queridos, arrumem aí no caderninho de vocês, ó. A entalpia, ela é a quantidade de energia presente num sistema fechado, sendo suficiente para a execução de um trabalho. Foi o que nós conseguimos fazer, a correção aí. Exemplo, um carrinho funcionando com a presença de pilhas. Nós já tínhamos feito essa correção. A entropia, na prova, estou em dúvida. Não lembro se é entro ou se é ental. Lembra que tropia, tropismo, movimento. E movimento, nós estamos falando do movimento dos átomos presentes no momento da ebulição. Então, isso ajuda muito vocês lembrarem aí do processo de entropia e entalpia, ok? Então, assim, gente, eu peço agora que... Deixa eu ver aqui. Eu peço agora que o Silvio... Ô, Silvio, você fez entropia? Silvio? Eu tinha feito. Eu que acabei de trocar agora. Não, mas você fez a entropia? Ou não? Você pode ler, por favor? A entropia seria Isso. ela mede o grau de desordem das partículas de algum sistema? Isso mesmo. Então, vamos lá. Entropia. Médio grau de... Opa! Médio grau de desordem. Vamos falar dos átomos, né, gente? Dos átomos num sistema fechado. Exemplo. Aí nós podemos colocar aqui exemplo. Pro, mas não pediu exemplo, eu estou colocando só para ajudá-las, tá? Para vocês terem alguns exemplos. Então, olha lá, exemplo. A água... Posso ler o que eu coloquei na entropia? Só um minutinho, já deixo, tá? A água, no processo de ebulição, os átomos vão se afastando e ganhando maior quantidade de energia, mas vão... Peraí, deixa eu arrumar aqui. O que eu fiz aqui? Ô, Pro, posso ler o que eu fiz na entalpia? Pode, só um minutinho. Deixa eu só concluir esse aqui. Então, os átomos vão se afastando e ganhando maior quantidade de energia, mas vão atingindo uma desordem à medida que a temperatura... Eu acho que a Manu tá te chamando. Gente, esperem para eu concluir, aí eu já falo. À medida que a temperatura aumenta. Ok, gente? Então, olha lá, ó. À medida que a temperatura aumenta. Então, mede o grau de desordem dos átomos num sistema fechado. Exemplo, a água no processo de ebulição, os átomos vão se afastando e ganhando maior quantidade de energia, mas vão atingindo uma desordem nessas partículas à medida que a temperatura aumenta, certo? Quem pediu para ler foi... Quem pediu para ler a sua questão? Eu aqui. Foi a Manu, tava te chamando, Manu. Pro, a Manu. Oxe. Ó, Pro, eu pedi para ler entropia. Então, assim, ó, a Karen vai ler entropia, depois a Manu vai ler o quê, Manu? Ô, Pro, eu pedi pra ler a 2.
Ah, Ô, 2 tá Pro, bom. o Matheus Cunha pediu para ler a entalpia. Então, vamos combinar o que já estava combinado, a mãozinha levantada, porque quando fala assim, Pro, eu posso, nem sempre eu reconheço pela voz, ok? Então, a Karen vai ler primeiro, depois o Matheus. Pode ler, Karen. Entropia. Medida que num sistema termodinâmico determina o grau de desordem pela ação de uma temperatura, tá certo? Certinho. Muito bem. Matheus Cunha, pode ler. É a entalpia. Eu coloquei que é a quantidade de energia disponível. Num sistema fechado, tem que completar, Matheus. Ó, isso aqui é importantíssimo, ó. Num sistema fechado suficiente para execução de um trabalho. Porque se não executar um trabalho, não tem entalpia. Tá bom? Pode, Manu. Tá bom? Ok? Então vamos para... Posso ler entalpia? Pode, Karen. É rapidinho, tem poucas linhas. É a quantidade de energia em uma determinada reação de um sistema fechado. Ó, é importante, pessoal, vocês citarem que é suficiente para a execução de um trabalho. Porque se não tiver a quantidade de energia correta, não é considerado entalpia, ok? Então, vamos lá. Agora, 2. Quem vai ler e responder para mim vai ser a... Ah, não, nós estamos na C ainda, né? Não é a Manu que ler a 2. Então, vamos lá. Quem vai ler e responder para mim vai ser... Deixa-me ver quem está aqui disponível. Marina, você fez a 2? Marina? Pro? Oi, tudo bem? Oi? Você fez a 2? As 2 nada, a C? Sistemas fechados? É. Não, Pro. Não? Samuel, você fez? Samuel Lopes? Eric, responda então, por favor, a C. Eric? Pro, Oi. Pro, Oi. eu não sei se tá certo o que eu coloquei, mas eu coloquei que é um sistema encerrado por uma fronteira que permite troca de energia. Interna. Sistema fechado é a troca de energia que acontece dentro do sistema. Esse é que é importante. Aí vocês podem acrescentar, dentro desse sistema não tem vida, certo? Muito bem, Eric. Só coloca que é uma troca de energia dentro do próprio sistema. Ô, Pro, eu posso falar o meu? Só um minutinho. Um exemplo é a planta, né? Que faz a fotossíntese. Peraí. Gente, por que... Aqui, ó. É a troca... Não, as plantas são sistemas abertos, ela tem vida. Não, eu troquei. Ah, é a troca de energia dentro do sistema, realizando um trabalho. Este sistema não possui vida. Não possui vida. Ok? Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Oi, Eric, sua mão está levantada. Pode falar, Eric. Não, Pro, foi para ler a C mesmo, mas eu já baixei. Ah, então tá bom. Isso mesmo, Manu. Gente, o que é um sistema fechado? É uma máquina. Uma máquina, porque não tem vida. Todo o processo de energia acontece ali dentro. Não há relação com o ambiente. Engraçado que eu não coloquei sistema aberto, né, gente? Vamos colocar só para completar? Ah, Pro, mas não tem espaço. Coloca no final. Sistema aberto. Só para vocês terem a explicação aí. Sistemas abertos. Aí seria plantas, né? Isso, aí você pode colocar a planta. É a relação entre um sistema e o meio externo. Opa! Meio externo. Exemplo, vamos pegar o exemplo que vocês estão falando aí. As plantas realizando a fotossíntese. Ela está relacionando, ela está captando a energia do sol. Certo? As plantas realizando a fotossíntese, a relação entre um sistema e o meio externo. Tudo bem, gente, até aqui? Tranquilo? Calma aí, Pro, deixa eu copiar os sistemas abertos. Ah, eu tô só procurando um negócio aqui que eu não sei o que eu fiz. Espera aí.
enquanto vocês estão copiando aí. Ah, achei. Pronto. Pro, eu coloquei sistema fechado, é quando a troca de energia é feita dentro do sistema, quando o sistema não possui vida. Exemplo, carro, aí eu coloquei precisa de gasolina. Isso Tá certo? mesmo, Aí certinho. em sistema aberto eu coloquei sistema aberto, quando a troca de energia é feita fora do sistema, possui vida. Exemplo, planta, aí eu coloquei produz a fotossíntese. Isso mesmo. Ô, Manu, pode ler a 2 e responder? Posso sim, Pro. Ó, ficou assim. Primeira lei. Nos sistemas fechados, a troca de energia e não de massa. A energia não pode ser nem criada nem destruída, e apenas transformada. Assim, esses tipos de sistemas são capazes de transformar a energia em calor ou trabalho, tá certo? Realizar um trabalho, isso. Certo? Segunda lei. Explica que a energia flui naturalmente de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Conforme o corpo vai recebendo temperatura, o grau de agitação das moléculas aumenta, ou seja, ele fica mais quente. Então, assim, podemos dizer que o sistema que recebe calor vai ficando mais desorganizado, tá certo? Certinho. Ok, então você não citou o termo entropia nem entalpia, mas não tem problema, vocês já entenderam. O processo de entalpia é quando acontece num sistema fechado. Então vamos lá, gente, ó. Primeira lei Ô, Pro, posso ler a primeira e a segunda também? dinâmica. Só um minutinho, tá bom? Já deixo você ler. Primeira lei da termodinâmica. Acontece num sistema fechado onde a quantidade de energia existente é suficiente para a realização de um trabalho. Então, isso daqui eu vou colocar assim entre parênteses, só para vocês lembrarem. Entalpia, ok? Aí, vamos lá. Quem pediu, leia a primeira lei apenas, agora. Primeira lei. Tá, eu coloquei que a primeira lei é a conservação de energia. Não, mas aí tem que explicar. Você não explicou, você citou como ela é. Você não explicou, ok? Uhum. Acrescente, por favor. Então, olha lá. Segunda lei da termodinâmica. Quando Ô, Bruda, posso ler o que eu pus na segunda lei? Só quando é para terminar aqui. Quando num sistema fechado, o calor é transportado, o corpo, né? O corpo com maior energia. Vocês usaram o termo calor, né? O corpo com maior quantidade de calor é conduzido para outro corpo com menor quantidade de calor, até atingir o equilíbrio térmico. Nesse processo, acontece a desorganização dos átomos, que vão se afastando à medida, já arrumo a medida, que a temperatura aumenta. Entre parênteses, vocês podem colocar entropia, fecha parênteses. Deixa eu só arrumar aqui, que aqui tem crase, né? À medida que a temperatura aumenta. Então, vocês podem ver aqui, deixa eu me ver se está certinho. Quando num sistema fechado, o corpo com maior quantidade de calor é conduzido para outro corpo com menor quantidade de calor, até atingir o equilíbrio térmico. Nesse processo, acontece a desorganização dos átomos que vão se afastando à medida que a temperatura aumenta, a entropia. Muito bem. Quem pediu para ler, pode ler. Pro, eu que tinha pedido para ler, mas eu nem vou ler porque eu coloquei quase exatamente o que você colocou. Eu coloquei Ai, assim, Karen. nesse Ok. processo acontece a desorganização dos átomos que vão se afastando em medida da temperatura que aumenta.
Certinho. Sim, eu coloquei. Certinho. Posso ler o que eu coloquei? Ó, eu vou olhar na participação, que aí eu sei o aluno que quer ler. A Karen já pediu Matheus Cunha. Tá. Eu coloquei que a segunda lei é a energia que passa naturalmente de um corpo para o outro. Tem que falar que é de um corpo com maior temperatura para um de menor temperatura, acontecendo a desorganização dos átomos. Tá. Tá bom? Isa, mas tá bem resumido, viu, Isa? Tem que falar que é de um corpo para o outro com maior energia para o de menor, ocorrendo a desorganização. Porque se vocês não citarem a desorganização, nós estamos tirando os principais conceitos, que é a entalpia e a entropia. Ok? Oi, Silvio, pode falar. Não, é que eu queria ler a 3. Tá, então leia 3. Eric, pode falar. Pessoal que já falou, baixa a mãozinha, por favor. Eu queria ler a 3, mas deixa o Silvio ler. O Silvio vai ler, depois você lê. Pode ler e responder. Você faz o seguinte, o Silvio vai citar uma, você cita outra, o Eric. Vai, pode ir, Silvio. Tá. Analise o seu cotidiano e cite 3 transformações de energia que ocorrem ao longo do dia. Aí eu coloquei química, quando eu me alimento. Aí você tem que falar o como. Aí você tem que citar então... assim, ó, por exemplo, quando você se alimenta. Então, você vai colocar assim, ó. Energia química. Olha lá. Alimentos em energia cinética. Aí você vai colocar quando eu me alimento. Peraí, só um minutinho. Quando eu me alimento, tem que citar qual foi a transformação de energia aqui. Mas eu coloquei química, quando eu me alimento. Não, mas você não explicou a transformação. Cadê a transformação? Ela transformou em quê? Você só citou energia, mas cadê a transformação? É a energia química em energia cinética. Que é a energia do seu movimento, a energia para você executar as ações do dia. Eric, pode falar uma. Eu coloquei energia elétrica, quando eu acendo lâmpadas e mexo no celular. Então, você não citou a transformação também. Energia elétrica em luminosa, quando acendo a lâmpada. Certo? E a do celular não, porque a do celular é bateria, energia química, aí você tem que colocar bateria em energia luminosa, sonora, celular, tá bom? Eu fiz assim, então, eu corrigi, eu coloquei química, quando eu me alimento, eu coloquei entre parênteses, química e uma seta para cinética. Isso, tem que colocar a transformação. Pessoal, por exemplo, na prova eu peço a transformação, só para vocês entenderem. Se na prova eu pedir a transformação e você só citar química, está errado. Cadê a transformação? Só um minutinho, já vocês falam. A transformação, ela tem que ser de tal para tal, senão não é transformação, ok? Fala, Manu. Então, Pro, eu mandei a resposta que eu pus na minha 3 no chat, porque eu não tenho certeza se ela tá certa. Você pode ver, por favor? Na verdade, não. Olha aqui, a transformação do combustível. Aí você tinha que falar energia química e energia mecânica. Cadê as transformações? Você só citou. Então, vamos falar do combustível, energia química e energia mecânica. Transferência de um calor para outro. Energia acumulada estática e energia térmica. Tem que falar transformação da energia e não exemplos. Pessoal, vocês estão confundindo aí. É transformação de energia. Energia em qual energia? Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da Manu. Ó, só um minutinho, um por vez, senão não dá. Ó, vou pegar o exemplo da Manu. Energia do combustível, energia química para o carro andar, em energia mecânica. O carro andou, movimento do carro. Aí ela citou também a transformação de energia de um corpo para outro, de uma mão, por exemplo. Então, a energia que está no meu corpo, que é chamada de energia estática, em energia térmica. Transformação de calor. Contato entre os corpos, entre seres humanos. Entendeu? Vocês têm que citar, gente, a transformação de energia que está acontecendo. E não falar assim, o carro, o freio, a comida. Cadê a transformação de energia?
certo? Tem que citar as transformações de uma energia para a outra. Matheus, pode falar. Esqueci de abaixar a mão, prof. A Eric pode falar. Eu também esqueci de baixar a mão. Silvio pode falar. Ô, Pro, e a energia sonora, como ficaria? Depende, você está tirando de onde o som? Você tem que Sei me lá, de falar. um celular. Oi? De um celular, por Então exemplo. você vai me ajudar. Energia da bateria é uma energia o quê? Elétrica. Química. Ela tem cádmio, bateria, pilha. Energia química em energia sonora. Eu coloquei. Eu troquei. Som do celular. Certo? Tudo bem? Então vocês... Gente, foquem no seguinte. Energia química, bateria, pilha, combustível. Energia elétrica, tudo que vem da eletricidade dos fios de alta tensão. Se acende luz é luminosa, se faz som é sonora. Se acende a luz, sonora, luminosa. Se esquenta é térmica, certo? Tudo bem até aqui? Alguém quer tirar mais alguma dúvida sobre energia? Silvio está com a mão levantada. Silvio. Pro, não é bem sobre energia, mas é sobre atividade. Eu te mandei no chat umas perguntas e tal. Tá, na verdade, Manu, não ficou não. Porque a partir do momento que você fala assim, ó, cite 3 transformações de energia, a Pro, quando já fala 3 transformações, é de uma energia para outra. Eu não pedi para você citar 3 modos de energia. Então, todas as vezes, é até bom você perguntar, Manu, porque a partir do momento que na prova eu pedi transformações, você não pode citar apenas as energias existentes, ok? Então, assim, eu pedi o que acontece na sua vida. Ah, eu uso o carro, então energia química do carro em energia tal, certo? Tudo bem? Tirei sua dúvida, Manu? Tirou sim. Quanto que valia a nota? Sim, a questão. Não, eu não descontei Não foque em nota. nota. Eu descontei de alunos que eu abri, teve aluno que não respondeu 1 ou 2. Aí eu descontei. Ah, Apenas. Eu não Mas descontei qual que nota. era para mandar foto? Não era para mandar foto da cadeia alimentar? Tem que mandar. Ah, já a gente fala desse, tá bom? Eu mandei já. Ó, Mandamos esse daí a aqui. gente conversa depois, senão a gente foge do assunto. Ô, Pro, Vocês vai um sabem, pouquinho pra baixo. gente, já vou. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando eu peço exercício até o dia, eu ainda aceito até o final do dia, tá bom? Só pra gente não ficar falando 1000 vezes o mesmo assunto, que a gente tem que seguir a aula. Pro, esse daí você pediu para mandar foto? Pedi sim. Pediu? Ela falou pra mandar por e-mail. Você tinha que mandar foto do seu caderno. Pro, dá para mandar hoje ainda? Ô, Pro, eu não tinha mandado pro e-mail. E eu perdi ponto? Tem gente que mandou no WhatsApp, gente, isso pra mim é tão ruim. Porque a Mandei Pro por tem que e-mail. ficar, olha no WhatsApp, olha no e-mail, olha no WhatsApp. Só um aluno que falou assim, professora, eu não tô conseguindo anexar, eu aceitei. Mas eu gostaria que vocês mandassem por e-mail, hoje todo mundo tem acesso do e-mail, O né? problema é saber posso se mandar Não, hoje? mas eu não Porque mandei eu por não sabia nenhum que era lugar. pra mandar. Eu posso mandar hoje, se eu quiser? Se Ué, der vocês ainda? não sabiam que tinha que ter mandado a foto? Não, eu só Eu não achava que era lembrava. pra mandar o da cadeia. Pro, não era só o da cadeia? Não. Você não falou que era pra mandar Agora, isso. faz o Pro, seguinte... não tá nem escrito no papel lá. Que é Não, pra então mandar. faz o seguinte. Ela falou- Ignore. Pode ser que seja verdade, sim. Agora eu tô lembrando. Eu pedi da cadeia que tinha esquemas. Ignore. É que teve gente que mandou. A Manu Ô, mandou. Pro, aqui, ó. A Manu Em relação mandou. à cadeia alimentar, faça o que se pede. Aí Ah, tá é esquema verdade. uma cadeia alimentar. Aí também tem outra que tá escrito. Ainda pode mandar da cadeia, Pro? Não precisa mandar, porque a gente já corrigiu. Não tem mais sentido. A Manu Beleza. mandou e teve mais um aluno que mandou. É verdade. Deixa pra lá, segue só cadeia e teia. Pô, Vamos então seguir a isso foi aula? anulado, né? Tá, ninguém vai perder nota, não. Aí você Tá? colocou Ô, também Pro, na como é que é descrição pra da mandar da compositora. cadeia mesmo, que eu esqueci? Gente, de novo, meus amores. Vocês já estão com a foto, é até hoje. Meia-noite ainda é hoje, ok? Ô, Pro, depois você poderia falar. Ô, Pro, se eu- mas qual é a lição? Eu tinha esquecido. De cadeia e teia. Vamos. Foco na aula, senão a gente perde muito tempo. Pro, Oi. olha o que eu mandei no chat pra você. Sim, Pedro, tem que desenhar a teia, gente. Tá lá escrito esquematize a teia. Tem que desenhar. Não é uma nova cadeia, Pro? A cadeia alimentar. me escreve. Gente, é o seguinte. Teve uns Ó, animais que eu não estou desenhei explicando. porque não Ninguém tá fala possível. agora. Ninguém fala agora.
A Pro está explicando pela milésima vez esse exercício. Teve aluno que perguntou se tinha que desenhar o animal, eu falei que não. Aí teve outro aluno que falou, Pro, mas esquema não é desenho? Eu falei, mas é só o esquema. A gente já conversou sobre esse assunto. A Pro, ela falou que ela já falou umas 1000 vezes, gente, que é só você fazer a cadeia, só escrevendo os nomes e pôr nas setas. Isso mesmo, gente, a gente perde Eu muito ainda perguntei, tempo. ela respondeu. Isso mesmo, tá bom, gente? E é pra só fazer, colocar tipo, assim, ó. com outros animais, né, Pro? Isso, só colocar vegetal. O do exercício 2 para você. Ó, vocês falam mais que ouvem, depois não sabe. É só pra Deixa a Pro falar, meu. É só colocar vegetal, tal consumidor com nome. Manu, se quiser desenhar, eu já tinha falado, pode, mas não precisa. Porque já pensou na próxima? Vocês desenhando perde muito tempo, ok? Vamos. Oi. Ô, Pro, deixa eu te falar. Tem que colocar os decompositores? Sim. Minha dúvida é assim, a segunda cadeia... Felipe, a Pro vai falar, pode falar, ok? Porque a mãozinha tá levantada, pode falar. A segunda cadeia, ela não tinha mostrando os decompositores, mas mesmo assim a gente colocava fungos e bactérias? Sim, ok? Sim. Ô, Pro, Obrigado. tem que ficar colocando, tipo, consumidor, decompositor, essas Sim. coisas? Sim. Ah, é porque eu não entendi muito bem dessa parte. Tem sim, tem que colocar. Bom, gente, nós estamos entrando agora no capítulo 4, limitações naturais da vida, certo? Nós estamos aqui na organização das redes tróficas. Se vocês prestarem bem atenção nessa explicação, vocês vão ver que vocês já viram. Por favor, desliguem o áudio. Ô, Pro, eu te mandei um negócio no chat sem querer, é sobre a minha atividade. Tá, então se é sem querer, a Pro nem vai olhar agora, tá bom? Então, olha lá, gente. Agora eu peço, por favor, que vocês prestem atenção e coloquem lá, quando vocês tiverem dúvida, deixa a mãozinha levantada, que assim que eu terminar cada explicação, eu volto lá, ok? Fechou? Então, vamos lá, gente. O que é, vou até aumentar um pouquinho aqui, o que é a organização das redes tróficas? Eu já falei para vocês que nível trófico é o nível de energia. Então, nós vamos falar dos tipos de energia existentes em cada tipo de cadeia. Isso daqui é só para vocês compreenderem, ok, gente? Então, isso aqui que vocês estão vendo é o nosso planeta. O que está sendo dito aqui? Que a energia solar é a principal energia importante para nós. Que essa energia, ela vem, ela entra no nosso planeta e ela sai. Isso eu já havia comentado com vocês quando a gente falou de efeito estufa. Eu falei, gente, existem energias da luz solar que nem chega ao nosso planeta, porque a camada de ozônio filtra. Existem, sim, uma quantidade de energia solar que entra dentro do nosso planeta, mas depois ela vai embora, ela é refletida. E ela volta. E existe uma quantidade de energia que as plantas absorvem. Então, é sobre isso que está falando aqui. Ó. Do total de energia que chega do Sol, aproximadamente 50% atinge a nossa superfície. E é refletida, e é absorvida, e assim por diante. Então, 50% acontece tanto o processo de reflexão, ela vai embora, como ela é absorvida tanto na vegetação, quanto na água, quanto no solo, e assim por diante. Agora nós vamos falar e analisar quais são as pirâmides da nossa cadeia alimentar. Então, assim, pessoal, nós estamos na página 160, certo? Nós estamos aqui na página 160. Bom, vocês viram que a cadeia alimentar, os principais seres que absorvem maior quantidade de energia são os vegetais e as algas, ou seja, os seres fotossintetizantes. Então, a maior quantidade de energia absorvida, nós já vimos isso, são os seres fotossintetizantes que realizam. Então, ele está falando aqui, ó, que a maior parte dessa energia são estes seres que absorvem para eles poderem produzir o seu alimento. Certo? Até aqui não é novidade para ninguém. Então, essa quantidade que eles absorvem, eles precisam dessa luz solar para eles poderem realizar a fotossíntese. Só, pessoal, que nós também precisamos dessa energia. Por isso que eu classifiquei lá na T e na cadeia a passagem dessa energia por níveis tróficos. Então, a Pro falou assim, ó, os fotossintetizantes possuem muita quantidade de energia que eles absorveram da luz solar. Então, eles possuem o nível trófico 1, porque eles possuem muita energia.
A partir do momento que o ser vivo se alimenta daquele ser, ele também adquire o nível trófico 2. Porém, a menor quantidade de energia ao longo da cadeia alimentar, essa energia vai se perdendo. Vocês lembram disso, né? Tudo bem? Quanto mais distante do vegetal, menor energia ele recebe. Agora, como que nós vamos entender isso em relação à pirâmide? O que é pirâmide? É só para representar. Na matemática, vocês não usam o gráfico? Não usam o gráfico em coluna, o gráfico de pizza. Vocês não usam o gráfico? Na cadeia alimentar, pode ser representado como uma pirâmide. Eu só vou explicar, eu quero que vocês ouçam o que a prova vai falar agora. Vocês não vão desenhar pirâmide na prova. Eu só quero que vocês entendam como pode ser analisada a cadeia alimentar num gráfico em forma de pirâmide. Certo? Então, olha lá, gente. Observem o seguinte, a primeira pirâmide que nós vamos estudar é a pirâmide numérica. Grifem aí o que eu vou grifar aqui. Então, o que é pirâmide numérica? Ela representa a quantidade do número de seres vivos que pertencem a essa cadeia alimentar. O nome já diz, pirâmide numérica. Ela representa a quantidade de seres vivos que fazem parte dessa pirâmide, dessa cadeia alimentar. Então, olha lá, a primeira representação. Eu tenho 300 pés de trigo. 300 pés de trigo. Desses 300 pés de trigo, que é o meu produtor, 30 ratos se alimentam dele. E destes 30 ratos, 15 cobras se alimentam dele. Vocês perceberam que foi diminuindo a quantidade? Eu tenho o produtor com muita quantidade aqui, ó. Então, a base é maior. Então, quer dizer que a base representa a quantidade, um número? Sim. Então, eu tenho aqui, ó, muitos pés de trigo. Então, eu tenho a maior quantidade. Depois, o consumidor primário já é menor. Porque desses 300 pés de trigo, 30 ratos se alimentam e 15 cobras se alimentam destes ratos. Então, olha aqui, a base é maior. A base da pirâmide, ela é maior, diminuindo a pirâmide correta. Quando eu falar que a pirâmide é invertida, eu quero dizer o seguinte, que eu possuo menos quantidade no produtor e maiores quantidades no consumidor. Eu possuo apenas uma goiabeira, um pé de goiaba. Só que nesse pé de goiaba, eu tenho 100 larvinhas. Olha lá o que aconteceu. Ah, mas o pé de goiaba é grande, a larvinha é pequena, tudo bem, mas a gente está falando de números. Então, olha lá, eu tenho um pé de goiaba, para 100 larvinhas de insetos que são os consumidores primários. E eu tenho 10 pássaros que se alimentam dessas larvinhas, porque elas são pequenas. Então, vocês perceberam que a pirâmide ela pode ser a posição correta, base maior, diminuindo a sua quantidade, como ela pode ser uma pirâmide invertida. Quando eu falo que ela é uma pirâmide invertida, eu quero dizer que os outros níveis tróficos são maiores que o produtor. Então, eu tenho um produtor para os níveis tróficos em maior escala. Então, aqui, ó, ele está definindo, ó, as pirâmides invertidas, os níveis tróficos mais numerosos são os de cima, não são os fotossintetizantes, são os outros, certo? Tudo bem? Então, até aqui, o que a gente está aprendendo? Só para vocês entenderem. Nós estamos vendo um gráfico representativo da cadeia alimentar. Este gráfico, geralmente, ele é representado por pirâmides. Essa pirâmide, ela pode ser classificada em pirâmide de número, em pirâmide de energia, nós começamos agora. Aí se eu perguntasse assim, o que é pirâmide de número? É pirâmide que mostra a quantidade de seres vivos que fazem parte dessa cadeia. Quando eu falo que eu tenho mais produtores, eu estou dizendo que a base da minha pirâmide é larga. Eu tenho mais produtores e menos consumidores ao longo da pirâmide. Mas como representa? Olha aqui a representação, gente, na cadeia. 300 pés de trigo, 30 ratos, 15 cobras. É uma cadeia alimentar que está representada em forma de pirâmide. Quando que eu falo que a pirâmide é uma pirâmide invertida? Quando a quantidade de produtor é menor que os outros níveis. Olha lá, uma goiabeira
100 larvinhas que se alimentam dessa goiabeira e 10 pássaros. Certinho? Tudo bem até aqui? Bom, gente, eu só quero fazer um comentário. Eu vou deixar a lição de casa, porque depois começa a colocar chamada e minha lição some. Tô sim, Yasmin, agora que eu vi sua pergunta, bastante, viu? Por isso que minha porta tá aberta, muito calor. Então, vamos lá, deixa eu só colocar a lição de casa e a gente já volta aqui. A lição são os exercícios da página 154. Anote, por favor, aí a gente retoma o conteúdo, pelo menos não se perde aí na chamada. Anotem, por favor, a lição. Ô, Pro. Certo? Exercícios, página 154. Ô, Pro, eu tenho uma dúvida. É mais para fazer A um mãozinha teste. tá levantada? Não, Tá senhor, sim, agora, tá sim, né? tá sim, tá sim. Então, vamos lá, porque a Pro olhou e viu que não tinha dúvida. Sempre esteve. Então, olha lá. Primeiro, o Matheus já estava com a mãozinha levantada. Fala, Matheus. O que são os níveis tróficos mesmo? Quantidade de energia de um corpo para outro. A quantidade de energia que a luz solar reflete no produtor, ele tem maior nível trófico. Então, o nível trófico de um corpo para outro é a quantidade de energia que está sendo transferida. Então, tipo, se o gavião teria mais nível trófico do que um sapo? Então você não está lembrando do conteúdo passado. Que o conteúdo passado, quando você classifica em níveis tróficos, eu mostrei para vocês que o produtor possui maior nível trófico que vai se perdendo ao longo da cadeia. É assim, quanto mais longe do produtor, menor é a energia. Muito bem, Silvio. Quanto mais longe do produtor, menor a quantidade de energia. Muito bem. Silvio, pode falar. É mais para fazer um teste mesmo. Tem como você acessar... Tem como você acessar isso que eu mandei no chat? É a minha atividade de ciências. Então, gente, a gente não pode fugir do assunto, Silvio, no momento. Não, é mais um teste, porque eu tava arrumando aqui no computador. Não? Não Então tem. tá. Tá bom? Matheus de Moraes, pode falar. Matheus, abaixa a mão. Matheus Cunha, Silvio, abaixa a mão. Pode falar, Matheus de Moraes. Então, a pirâmide de número é uma cadeia alimentar com modelo diferente? Isso, é um gráfico. Tá? Então, assim, ó, como que eles representam esses níveis tróficos? Nós representamos em cadeia. Só que na matemática usa o gráfico de pizza, né? E na ecologia usa pirâmide. Felipe. Uma coisa, era só para lembrar mesmo, o nível trófico, o 1, ele é o último da cadeia ou é o primeiro da cadeia? É o primeiro. É o que pega mais energia, né? É o produtor, isso, primeiro, tá bom? O produtor. O produtor é 1? É. Vixe, então eu coloquei errado, então. Eu também. Karen, pode falar. Depois vocês discutem isso. Karen, pode falar. Sobre a cadeia alimentar, só uma pergunta. O pombo seria um decompositor ou não? Não, só bactéria e fungo. Só bactéria e fungo? Porque ele não leva Lembra os que eu nutrientes para a comentei, natureza. Karen? Apesar dos pombos não se alimentarem de carniça, eles não se alimentam de matéria orgânica morta, matéria orgânica em decomposição, a proposta é assim, gente, ninguém fala agora, por favor. Ó, tem áudio ligado, por favor. A Pro comentou o seguinte, o urubu se alimenta de carniça. Tem gente que fala, ele é um decompositor? Não, ele é saprófago, ele se alimenta de carne podre, mas ele não possui a capacidade de transformar a matéria orgânica em sais minerais, em inorgânica para devolver ao solo em forma de adubo. Então, quando que nós falamos que eles são decompositores? Quando ele consegue realizar essa reação química, transformar matéria orgânica em inorgânica e devolver ao solo. Então, mesmo animais saprófagos, que se alimentam de carne em decomposição, eles não são classificados como decompositores. Quem realiza esse processo? Apenas as bactérias e os fungos. Então, o urubu é como se o urubu fosse... é saprófago, ele não faz essa decomposição. Não, eu sei, mas ele é como se fosse uma coisa meio que ruim para os decompositores? Ele é ótimo, ele ajuda na reciclagem dos materiais do ecossistema. Ele ajuda no ciclo. Mas, tipo, ele come as matérias que o decompositor poderia utilizar? Não, ele come carniça. Morreu o animal, ele come. Ele não come a matéria em decomposição. Eu já vi. Certo? Todo mundo entendeu?
Karen, baixa a mãozinha, por favor. Karen. Tá. Matheus, fala. Qual é o seu e-mail? Não, tem lá na atividade. Depois eu coloco no finalzinho da aula. Eu fiz atividade, mas esqueci de te mandar. Eu posso mandar hoje? Gente, eu já falei. Eu acho Hoje que vocês até estão prestando meia-noite. atenção. A Pro já falou que hoje até meia-noite é hoje. Eu já falei. Vocês Não, estão Pro, é até interrompendo a aula. 11h59. Vocês estão Meia-noite já interrompendo deu. a aula para fazer as mesmas perguntas e o tempo passa. Por favor. Isso foi hoje, foi na outra aula, nessa aula que eu já estou falando, até meia-noite é hoje. Vou receber, ok? Vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. Isso é importante. Gente, agora o que eu quero que vocês percebam. Então, todo mundo entendeu que a pirâmide de número é a pirâmide que mostra a quantidade de seres vivos. Agora, presta atenção, o que é biomassa? Presta atenção no nome, bio, vida, massa. A massa que cada ser vivo possui. O que é biomassa? A quantidade de matéria que ele tem. A quantidade que eu tenho de biomassa. É que quando nós medimos a nossa massa corpórea, a gente não fala assim, é a biomassa. A gente fala, é a nossa massa corpórea, mas tudo tem biomassa, é a massa que dá vida, é a massa do corpo deste ser vivo ou deste produtor. Então, existe também a pirâmide da biomassa. Lógico que como que você vai saber? É só informações científicas, mas só para vocês saberem que existe. Então, por exemplo, observem aqui, olha quanto tem de biomassa 300 pés de trigo. Tem 10.000 gramas por metros quadrados de biomassa. Pro, eu tenho que decorar isso? Não, gente, eu só estou mostrando a vocês que existem pirâmides que são classificadas por biomassa. E até a pirâmide que é classificada por biomassa, ela depende de estudos, né? Nós não vamos saber, eu não vou olhar para 30 ratos e falar, ele tem 3.000 gramas por metros quadrados. Não, eu só estou querendo que vocês entendam que existe a pirâmide da biomassa, quando é importante estudar a massa desse ser vivo e classificá-lo. Agora, o mais interessante não é isso. Vocês repararam que aqui, a pirâmide, essa pirâmide numérica, ela é invertida. Mas eu falei assim para vocês, gente, mas a goiabeira é enorme, as larvinhas não, elas são pequenas, né? Então, eu tenho uma goiabeira para 100 larvas e para 10 pássaros. Aí, observa que observem aqui, quando a gente fala da pirâmide por biomassa, ela para de ser invertida. Por quê? Porque lógico que a goiabeira, ela tem muito mais massa do que as larvinhas e do que os pássaros. Certo? Então, a pirâmide invertida numérica, quando a gente fala de quantidade de massa de cada um, ela volta a ser uma pirâmide normal, com a base maior. Certo, gente? Então, o que eu tenho que saber? Você tem que saber os tipos de pirâmides existentes. Você tem que saber que existe a pirâmide numérica, que ela classifica o número de seres vivos que participam dessa cadeia. Você tem que saber que, quando eu falo que a pirâmide é invertida, é porque o produtor está em menor quantidade que os outros níveis tróficos. E você tem que entender que existe uma pirâmide que analisa a biomassa. O que é isso? A massa corpórea de cada ser vivo que faz parte dessa pirâmide. Certo? Fala, Silvia. Nesse exemplo aí que está na sua tela, as larvas seriam quais? Seriam a 15.000 gramas por metro quadrado? Aqui, ó. Tá, então não vou. Olha, ela não muda a ordem dela. É a mesma ordem aqui. Ok? Que fiquei com dúvida. Nada. Olha lá, gente. Aí, vocês entenderam até aqui? Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Pessoal, pensem o seguinte, nós já vimos que as algas e as plantas possuem maior nível trófico, nós já vimos isso. Agora, vamos pensar lá no ambiente marinho. Eu tenho as algas que produzem oxigênio. Porém, se vocês forem analisar a quantidade de seres vivos que vivem ali na água, ela pode ser tanto invertida como ela pode ter a base maior. Mas o que ele quer dizer o seguinte? Ele quer dizer que o plâncton, que são as algas, ela possui muito menos biomassa que os microcrustáceos.
Os animais, eles possuem muito mais massa corpórea do que as algas. Então, quando a gente analisa ambiente marinho, nós estamos dizendo o seguinte, que as algas, elas são por mais que elas produzem grande quantidade de oxigênio, porém, se for analisar o corpinho, a massa dela, a biomassa, ela possui menos massa que os microcrustáceos e os animais que se alimentam dela. Ok, gente? Tudo bem até aqui? Podemos seguir? E aí, pirâmide de energia. Pessoal, pirâmide de energia, nós já falamos quando eu falei de cadeia com vocês. Quanto mais longe do produtor, menos energia ele possui. É sobre isso que vai falar aqui, ó. É a representação gráfica da quantidade de energia em cada nível trófico. Então, é isso que é quantidade de energia. Nós já sabemos que os produtores possuem maior quantidade de energia que os consumidores. Então, assim, quem que recebe direta a luz solar? O produtor. Então, eu falo que essa energia, ela é bruta. Ele captou da luz solar. Então, ele é classificado como produção primária bruta. Ele que pegou a maior quantidade de energia. Quando eu me alimento do vegetal, esse vegetal ele já respirou, ele já fez fotossíntese, ele já perdeu energia. Vocês deviam parar de escrever no chat e prestar atenção aqui primeiro. Enquanto vocês estão digitando, vocês não estão prestando atenção na explicação. Dá um tempinho no chat. Então, olha aqui, pessoal. A pirâmide de energia, ela começa no produtor. Então, o produtor, ele tem a principal quantidade de energia, ele captou da luz, da fonte, então ele tem a produção primária bruta de energia. A partir do momento que eu me alimento deste produtor, eu tenho a produção primária líquida. O que eu quero dizer? Ele já perdeu energia respirando, ele já perdeu energia realizando a fotossíntese. Então, a produção primária líquida, quem tem geralmente são os consumidores. A produção primária bruta, quem tem, na verdade, é o produtor, certo? Porque nós já vimos que a pirâmide de energia, ela começa no produtor e termina nos consumidores. Deem uma olhada na imagem aqui, ó. Eu tenho 10.000 calorias nos produtores. Olha a perda de energia, gente. O consumidor primário, ele pega 1.000 calorias dos consumidores, do produtor. E os secundários pegam 100 quilocalorias dos primários. Então, olha a energia sendo perdida. Só um minutinho. Olha a energia sendo perdida de um corpo para outro. Isso é nível trófico. Então, eu tinha o produtor, como ele tem a energia primária, ele tem a produção primária bruta, ele capta a luz solar. Mas aí ele perde energia. Quando eu como este produtor, eu já estou com a energia, eu estou aqui, ó, com a produção primária líquida. Este também com a produção primária líquida, que vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar. Certo, gente? Então, só um minutinho, eu estou explicando. Só um minuto. Então, pessoal, o que acontece com a produção de energia? Vocês já viram e o Silvio até repetiu. Ela vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar. Eu só estou mostrando para vocês essa organização em forma de pirâmide. Então, eu tenho muito mais energia no produtor, que perdeu energia realizando suas ações, e aí o consumidor primário recebe muito menos, e o consumidor secundário muito menos, o terciário muito menos, certo? Então, quem tem a produção primária bruta? O produtor. Quem tem a produção primária líquida? Os consumidores. Ok? Felipe, pode falar? Então, sobre a pirâmide eu tenho uma dúvida, e sobre... Então, fala primeiro. Eu também tenho uma dúvida. Sobre a pirâmide, então, os produtores sempre vão ser a base, né? Certo? Sempre. A cadeia não é sempre começa com o produtor? Sim. Tá, então, e aí, sobre o que não era das pirâmides. Eu tenho uma dúvida que é assim, se o consumidor primário, ele morre, as células e as bactérias vão pegar para produzir nutrientes, só que aí eles vão produzir mais nutriente por eles terem mais energia, ou eles vão produzir mais nutrientes se for um consumidor, um gavião, porque é maior. Pode até ser, mas quando morre, acaba
acaba qualquer análise energética. É considerado interrompido. As bactérias e os fungos vão devolver ao solo em forma de adubo, mas não tem essa classificação energética. Não existe mais quando ele morre. Ok? Tá bom, obrigada. Ok. Por nada. Bye, bye. Bye, bye, gente. Anotaram a lição, né, gente? Bye. Tudo bem? Yeah. Tá? Sim, tchau. Beijos. Página Até a próxima aula. Tchau, Jorge. Tchau, Tchau. gente.